Oi, como é que você está? Tudo bem? Hoje nós vamos continuar corrigindo as nossas atividades, certo? Nós concluímos nosso conteúdo no qual falava sobre microscopia óptica, microscopia eletrônica, tanto de varredura como de transmissão, e nós começamos a ver alguns diferenciais entre a célula eucariótica, a célula procariótica, e algumas poucas diferenças que existem entre a célula vegetal e a célula animal, certo? Vamos concluir as nossas correções, a nossa correção de atividade e logo em seguida passar para as nossas revisões, ok? Então vamos lá. Gostaria que vocês me acompanhassem pelo livro. Essa é a nossa aula de biologia, aula de número 18, que será ministrada pela professora Brenda Carvalho. Bom, a atividade vai estar na página 121. Vamos iniciar com a questão de número 31. 121, questão 31 diz o seguinte. A questão 31, pessoal, é para ter como base animais, bactérias, protozoários e plantas, certo? A questão 31 diz assim. Qual é o conceito substituído pelo número 8? Que é o do diagrama conceitual que está na página 120, certo? Qual o conceito que a gente substitui pelo número 8? Se você montou esse diagrama conceitual, seguindo passo a passo, do primeiro até o nono, dá para você notar que o nono, o oitavo, ele vai ser uma célula eucariótica que ocorre em uma daqueles organismos, no qual esse organismo ele vai ser multicelular e vai ter ao mesmo tempo parede celular. Então, o conceito substituído pelo número 8 vai ser o de plantas. Alternativa correta, letra D. A questão de número 32, ela fala assim. Qual é o conceito substituído pelo número 9? O número 9, ele diz que é uma célula eucariótica, ocorre em célula eucariótica, e diz que ele não tem parede celular. Então, se no nosso diagrama conceitual já tem protozoário, já tem alga, já tem fungo e já tem planta, qual é o organismo que falta para completar essas células que possuem características eucarióticas? Então, a alternativa correta é a letra A, animais. Agora nós vamos para a questões para exercitar o pensamento. A questão de número 33. Você vai construir uma tabela que vai incluir os cientistas pioneiros citados a seguir e que indique a época em que eles atuaram, assim como o principal aspecto de seus trabalhos. Você vai comentar quais são os cientistas, o ano de atuação dele e quais são suas principais teorias lançadas relacionadas à microscopia, certo? E a célula, enfim, né? Quais são os autores, os cientistas que a gente vai ver? Nós vamos ver um pouco de Lewonioc, falar também sobre Hooke, Robert Brown, sobre Matias e Theodore. Ok? Então, na organização da tabela, vocês podem fazer de acordo com a que eu coloquei aqui no slide para vocês. Que diz o seguinte, Anthony van Leeuwenhoek, ele realizou no século 17 e o seu principal trabalho foi a descoberta dos seres microscópicos, certo? Robert Hooke, sempre lembrando que Robert Hooke não é o mesmo do Robert Brown, certo? Nunca trocar qual foi o seu principal trabalho, porque Hooke atuou no século XVII com a descoberta da célula. Já Brown atuou no século XIX com a descoberta do núcleo celular, certo? Já Matias e Theodore, no século XIX, eles fizeram a elaboração da teoria celular, certo? Vamos para a questão de número 34. A questão de número 34, ela diz o seguinte. Esquematize uma célula animal com suas partes básicas, aquelas partes que foram analisadas em primeira parte pela microscopia eletrônica, né?
tal como era entendida antes do advento do microscópio eletrônico, como é que ela era vista antes do microscópio eletrônico. Não se esqueça de colocar setas e legendas para identificar as diferentes partes do desenho. Vamos lá, você vai fazer a esquematização da célula eucariótica, né, animal, vai colocar as principais partes. Quais são as principais partes que você tem que ressaltar da célula eucariótica? Primeiramente, a questão da membrana plasmática, que ela vai fazer a delimitação entre a célula e o meio externo. O citoplasma, né, que é onde vai estar a maioria das organelas da célula eucariótica. Esse citoplasma ele tem que ter um aspecto gelatinoso, né? E o material genético, que vai estar incluso onde, pessoal? No núcleo. Esse núcleo ele vai ser totalmente delimitado, certo? E quais são as características que você tem que levar em consideração antes do advento da microscopia eletrônica? Não destacar tantas organelas, porque a quantidade de organelas foi possível ser vista com o passar do tempo que chegou o microscópio eletrônico, certo? Então, destaque somente essas três. Vamos lá, a questão de número 38. A questão de número 38, ela diz assim: a biologia moderna costuma dividir os seres vivos em procarióticos e eucarióticos. Justifique por que essa divisão foi possível apenas após a introdução do microscópio eletrônico na citologia. O que vocês vão explicar, pessoal? Vocês vão dizer que antes da microscopia eletrônica não era possível ver todas as organelas presentes dentro da célula eucariótica, certo? E a gente sabe que uma das diferenças entre as células procarióticas e entre as células eucarióticas vai ser a quantidade, a complexidade entre uma célula procariótica e a célula eucariótica, certo? Então, nós vamos colocar basicamente isso. A resposta é para vocês, ela diz assim: a divisão dos seres vivos em procarióticos e eucarióticos foi adotada apenas a utilização do microscópio eletrônico, porque só então foi possível visualizar estruturas citoplasmáticas ou organelas citoplasmáticas, né? Membranosas e acarioteca, características de células eucarióticas e que estão ausentes em células procarióticas. Outra questão que a resposta da nossa questão 38 trouxe foi da delimitação do núcleo. Nós sabemos que a célula procariótica ela não vai ter um núcleo bem delimitado. Então, a nossa questão trouxe isso também, que a célula eucariótica tinha a presença da carioteca, certo? Vamos para a página 122, questão de número 1. Bom, a página 122 vão ser questões dessa parte, desse conteúdo da biologia, aplicada nos vestibulares da vida, certo? Vai ser a biologia aplicada no vestibular. Quais são as questões desse conteúdo que cai geralmente nos vestibulares? A primeira questão, ela diz o seguinte: a descoberta da célula foi feita em 1665 por quem foi que fez a descoberta da célula, pessoal? Claro, lembrando que foi Robert Hooke, certo? 1838 e 1839, através de observações estruturais de muitas plantas e animais, concluíram que os seres vivos são constituídos por célula. Quem foi que fez essa análise? Primeiramente, quando a gente pensa assim, dois cientistas andando juntos nas mesmas teorias científicas, né? Nós já sabemos que vai ser o Schleider e o Schwann. Então, a alternativa que completa corretamente essas frases será a alternativa de número D. Vamos lá para a questão de número 2. A questão de número 2 diz o seguinte: a teoria celular proposta por Schleider e por Schwann afirmava que a. toda célula provém de uma célula pré-existente. Letra B.
prestem atenção, é para saber qual foi a teoria que foi elaborada por eles dois, certo? Todas as células vivas têm núcleo individualizado, foi isso que eles viram? A estreita relação entre a forma e função das células. Células embrionárias multiplicam-se por mitose. Ou vegetais e animais são constituídos por célula. Pessoal, mais uma vez lembrando que eles fizeram análises entre plantas e animais, certo? A partir disso, eles conseguiram chegar à noção de que eles tinham células, né, parecidas e que eles tinham núcleo celular. Então, sabendo disso, sabendo dessas análises que eles realizaram, a gente sabe que a alternativa correta é a letra E, na qual ela vai dizer que vegetais e animais são constituídos por célula. Alternativa correta, letra E. Questão de número 3. A questão de número 3 diz o seguinte: os seres vivos, exceto um, são constituídos por unidades biológicas identificadas como células. As exceções são quem, pessoal? Letra A. As algas. Letra B. Os vírus considerados seres vivos pela maioria dos cientistas modernos. C. Os vermes. D. As bactérias, ainda que consideradas seres vivos por uma minoria de pesquisadores. Pessoal, essa questão tá na cara porque o debate sobre o vírus ser ou não ser vivo é muito frequente, certo? Qual é o debate que nós temos em relação ao o vírus ser vivo ou não? O vírus, ele não carrega na sua organização células, certo? Ele não carrega célula na sua organização. E por isso que vários livros e vários cientistas levantaram a questão que ele não é um ser vivo, porque ele não tem na sua composição as células. Mas hoje em dia, nós sabemos como é que um vírus atua, né? É que faz levar o cientista a pensar que ele pode ser, sim, um ser vivo. Afinal, ele só vai funcionar quando ele estiver em um ambiente celular, certo? Ele vai precisar, para ele atuar, enquanto o vírus não estiver dentro de um organismo, dentro de uma célula, comandando as suas características, né, lá dentro dessa célula, ele não vai funcionar. Então, por isso que os cientistas dizem, eles não têm célula na sua organização, mas eles só funcionam na presença de uma célula. Então, por isso que eles caracterizam, alguns cientistas caracterizam ele como um ser vivo, certo? Então, a questão de número 3, a alternativa correta é letra B, os vírus considerados seres vivos pela maioria dos cientistas modernos. Vamos para a questão de número 4. A questão de número 4 diz o seguinte: a base da teoria celular proposta por Schwann-Schleider pode ser identificada na seguinte afirmação: todas as células são compostas de membrana que delimita o citoplasma. Eles fizeram essa análise, pessoal. B. Todos os seres vivos são formados por célula. C. Todas as células se originam de outra célula. D. As células são as unidades morfológicas e funcionais dos seres vivos. Pessoal, esses dois cientistas, além deles conseguirem ter noção da participação do núcleo entre as células e analisar células animais e vegetais, ao analisar células animais e vegetais, eles chegaram à conclusão de que elas englobou tudo, certo? De certa forma, ele generalizou, mas ele disse que todos os organismos seriam compostos por célula. Alternativa correta, letra B. Questão de número 5.
A questão de número 5 diz o seguinte: durante o processo de preparação de tecidos em cortes para estudo microscópico, uma das fases em que o tecido é endurecido, a fim de que possa ser cortado em fatias finíssimas, é denominado de quê? Vamos analisar cada parte da nossa preparação da célula. Primeiramente, você vai pegar a célula, né? Vai pegar o organismo, retirar partes da célula, e essa célula vai passar por um período de fixação, onde ela vai receber vários álcoois, que esses álcoois vão fazer com que ela tanto fique um pouco transparente como tenha a morte celular. Em seguida, ela vai passar por a sua coloração, certo? Nós vamos pegar corantes, colocar em cima dessas células que estão transparentes. E essa célula, cada organela vai ter uma afinidade com uma coloração específica, certo? Aí a gente vai colocar vários corantes na qual ela vai ter afinidade com um determinado. Depois dessa coloração, ela vai passar por um período de inclusão, que o próprio nome já diz. A gente vai incluir essa célula a uma parafina, né, que primeiramente líquida, depois ela vai ficar sólida. E essa parafina vai para o micrótomo, onde há o corte super fino de cada parte dessas. Logo em seguida, a gente realiza a montagem dessa célula. Então, a alternativa correta para a questão de número 5 é a C, inclusão. Questão de número 7. Os procariontes diferenciam-se dos eucariontes porque os primeiros, entre outras características, A. Não possuem material genético. B. Possuem material genético como os eucariontes, mas são anucleados. C. Possuem núcleo, mas o material genético encontra-se disperso no citoplasma. D. Possuem material genético disperso no núcleo, mas não em estruturas organizadas denominadas cromossomos. Possuem núcleo e material genético organizado nos cromossomos. Então, pessoal, os seres procarióticos, eles não vão ter um núcleo delimitado, certo? Eles vão ter o material genético, mas eles não vão ter o núcleo delimitado. Por ele não ter o núcleo delimitado, é que vários cientistas levantam essa questão de que ele não tem um núcleo, certo? Então, ele vai ser anucleado. Alternativa correta, letra B. Possui material genético, como os eucarióticos, mas são anucleados. Questão de número 8. Preparou-se rapidamente uma lâmina a ser examinada ao microscópio óptico para identificar se o material é de origem animal ou vegetal. Convém observar se as células possuem o que, pessoal? Qual a principal característica que a gente pode diferenciar de uma célula eucariótica ou de uma célula animal para uma célula vegetal? Principalmente a presença da parede celular rígida. Alternativa correta, letra C. Questão de número 9. A invenção do microscópio possibilitou várias descobertas. E graças ao surgimento do microscópio eletrônico, houve uma revolução no estudo das células. Esses equipamentos permitiram separar os seres vivos em procarióticos e eucarióticos porque se descobriu que os primeiros, ou seja, os procarióticos, entre outras características, letra A, possuem parede celular e cloroplasto? Possuem material genético disperso pelo citoplasma? Possui núcleo organizado e envolto por membrana? Não. Não possui núcleo e não tem material genético? Ele vai ter material genético. Não possui clorofila e não se reproduzem? Alternativa correta, letra B. Questão de número 10. Quais as diferenças existentes entre células procarióticas e eucarióticas quanto ao núcleo e ao seu citoplasma, pessoal? Principalmente a questão da organização nuclear e presença de organelas nas eucarióticas, certo? Os procariontes não apresentam núcleo organizado delimitado por nenhuma membrana.
A cromatina ou citoplasma, ele fica de... a cromatina não, o citoplasma não. A cromatina, que é a sua característica genética, né, o seu material genético, fica disperso no citoplasma. E nos eucariontes, ele vai existir um núcleo bem delimitado, onde o material genético vai estar incluso nele, certo? E a última questão da página 269 é a questão de número 2, que eu pedi para vocês realizarem somente a letra A. A questão diz o seguinte: considere as características da célula A, B e C indicada na tabela a seguir, quando tem a presença, o mais, e a ausência, a menos de alguns componentes. Quais das células A, B e C são eucarióticas e quais delas são procarióticas? Pessoal, a parede celular a gente já sabe que é característica de uma célula vegetal. Então, já começa por aí. O envoltório nuclear a gente já sabe que é presente apenas nas células eucarióticas, certo? A maioria das organelas a gente sabe que está presente nas eucarióticas, mas tem algumas organelas que a gente compartilha. Pensando assim, as estruturas que servem como referencial é a carioteca, né, o envoltório nuclear, qual pode ser encontrada em A e B. A célula C, ela vai ser uma célula procariótica, pois é destituída, né, não vai ter a presença do envoltório nuclear. Essa é a resposta correta. Chegamos ao fim da nossa resolução de questões, certo? Na próxima aula, nós vamos começar a ver a nossa revisão escrita sobre esse nosso conteúdo, certo? Aguardo você na nossa próxima aula. Tchau!